Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um módulo do nosso curso de Inteligência Artificial para os times administrativo, de jurídico e marketing. Eu sou Daniel Soria e vamos para o conteúdo. Bom pessoal, nesse módulo a gente vai estar falando sobre comunicação e criação de conteúdo com inteligência artificial. Tá? A gente vai estar usando as ferramentas que a Alaris provém, como a Ava, como o Copilot dentro do ambiente Office 365 de vocês, mas também a gente vai mostrar algumas coisinhas que existem fora dessas ferramentas, tá certo? O primeiro tópico que a gente vai ver é como criar e adaptar conteúdos profissionais com inteligência artificial. E por que que isso é importante, né? A gente tem aqui um report que a McKinsey solta com uma certa frequência e eles relataram que textos e mensagens representam de 20% a 28% do tempo de trabalho dos profissionais de escritório. Né? Então, fazer conteúdos de comunicação, seja jurídico, seja um comunicado interno, seja de uma informação administrativa ou até mesmo comunicados de marketing, gastam e levam 20% do tempo, pelo menos, das pessoas que trabalham dentro de um escritório. E, obviamente, nesse mesmo estudo da McKinsey, eles conseguiram constatar que se você utilizar a inteligência artificial, você vai poder reduzir até 25% do tempo gasto nessas atividades. Bom, e como que a gente cria então um conteúdo de comunicação? A gente tem uma estrutura de prompt, assim como a gente usou em outros momentos, né? Como esse exemplo que está aqui, uma instrução base. Instrução base, cria um post de comunicação interna para a empresa com base nas informações abaixo. Contexto, explicar brevemente o motivo da comunicação. Tema principal, informe o tema central do post. Né? Qual que é o público-alvo que eu vou estar falando? Qual que é o objetivo dessa comunicação? Qual que é a mensagem principal? Né? E qual que é o tom de voz que eu vou imprimir nessa comunicação? Uma estrutura relativamente simples de prompt que você pode usar tanto dentro do Copilot quanto dentro da Ava. Aqui tem um exemplo que a gente vai usar, né, para fazer um comunicado aqui no contexto, você é um colaborador do RH, o tema principal é que a gente vai ter a votação da CIPA, o público-alvo são os colaboradores, o objetivo é informar e a mensagem principal é que os colaboradores interessados devem se candidatar no link até o dia 13 de maio de 2026. O tom de voz é institucional. Com esse prompt, a gente pode vir aqui, por exemplo, no Copilot, né, e passar para ele a nossa instrução base, o contexto, o tema principal, público-alvo e o objetivo, certo? Com essas informações aqui, a gente vai poder construir um comunicado interno para poder estar compartilhando dentro da empresa. Bom, muito simples. Então, a gente conseguiu aqui já um template de um comunicado interno, um comunicado simples aí que o time administrativo pode querer fazer para dentro da companhia. E com isso aqui a gente já pode, né, copiar e levar isso para a ferramenta, por exemplo, para o e-mail, para a gente divulgar isso para a nossa equipe, tá certo? Prompt simples, gera o conteúdo. Como que a gente evolui isso daqui para ter um pouco mais de personalização? Primeiro que a gente pode editar, obviamente, diretamente da ferramenta do Copilot, fazer algumas pequenas edições aqui. Então eu não quero tirar esse termo que é muito importante, vou deixar importante para fortalecer as ações de prevenção dentro da empresa. Pronto, fiz um pequeno ajuste aqui dentro, direto da ferramenta. Tá? Pelo próprio Copilot, a gente já pode levar isso, copiar esse componente e já levar isso para o seu e-mail de uma maneira direta. No entanto, né, esse tipo de comunicação é uma comunicação comum dentro da empresa e que ela já pode ter sido feita em algum momento. Eu não tenho necessidade de criar de novo essa comunicação. Então aqui, né, a gente tem um exemplo de um e-mail, tá?
No caso, ele está com a data de hoje, mas no corpo do e-mail ele é a comunicação da CIPA, da eleição da CIPA, para a gestão 2025-2026, cuja votação foi feita lá em março e maio de 2025. Né? Então a gente não quer, a gente poderia obviamente copiar isso aqui e manter o mesmo formato, mas um dos caminhos que a gente tem é a gente utilizar os inputs que nós temos dentro do e-mail como o input da própria inteligência artificial, no caso do Copilot. Tá? Então, dentro aqui do Outlook, a gente tem esse botãozinho aqui do Copilot, onde a gente pode abrir a janela que a gente estava antes criando esse template de votação aqui da CIPA, né? E a gente pode, a partir daqui, utilizar esse próprio e-mail. Assim que eu clico para abrir, ó, ele já puxa exatamente o e-mail que eu estou lendo aqui no caso, né? Que é o e-mail da votação de CIPA do ano passado. Então, isso facilita um pouco para a gente manter esse contexto e simplesmente editar uma comunicação que já é recorrente dentro da companhia. Então, eu posso aqui, em vez de ter que atualizar todo esse e-mail, tema principal, votação da CIPA, objetivo, atualizar o e-mail em anexo para as datas atuais de 2026. Né? E aí os colaboradores agora podem se candidatar no link até o dia 13/5/2026 e não aqui no do dia 3 ao dia 14 de 2025, como estava na outra. Votação será no dia 16/6 de 2026, por exemplo. E agora a gente consegue manter a mesma comunicação que já existe dentro da empresa e direto aqui via a comunicação do e-mail, o Copilot gerar esse novo e-mail para a gente seguir adiante, tá certo? E tá aqui o formato mantendo o que já existia antes e atualizando as datas necessárias, tá certo? Além disso, né, a gente pode estar fazendo aqui uma série de utilizações da IA dentro do e-mail para poder criar e adaptar alguns conteúdos que você usa no teu dia a dia profissional. Então, a gente pode aqui também analisar os meus e-mails, criar rascunhos para as respostas, e identifique o tom e estilo predominante nas mensagens e com quem estou falando. Então é uma forma da gente já criar algumas comunicações de acordo com quem está conversando comigo. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um outro e-mail, tá? E fazer esse prompt que a gente comentou aqui. Analise meu e-mail e crie rascunho para a resposta. Identifique linguagem, tom predominante e com quem estou falando, o perfil de interlocutor, etc. E a partir daqui, direto dentro do e-mail, o próprio Copilot integrado com o seu e-mail Outlook da Alaris, você vai conseguir criar alguns formatos de resposta. Okay? E aqui já está o nosso template de resposta para esse e-mail, que claramente foi bem mais direto, a mesma linguagem, então a gente está respondendo essa comunicação aqui desse e-mail que a gente recebeu do Roberto, diretor de operações, tá certo? Quando a gente fala de imagens, aí a gente está entrando numa seara onde que você adaptar os conteúdos e editar esses conteúdos pode ser um pouco mais complexo. Então, nos últimos módulos, a gente já criou algumas imagens simples ali dentro do Copilot, certo? Do Copilot e da Ava, mas quando se trata de adaptar, a gente começa a ter alguns problemas. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai criar uma nova imagem aqui para a Alaris.
Vamos lá. Copiar o prompt que a gente usou da outra vez, tá? Então, assunto principal. Imagem de comunicação com os preços de internet e valores, com os planos e valores da Alaris. Peça comercial. Cenário ambiente. Fundo branco com os 3 planos disponíveis. Eu vou fazer de novo esse teste para gerar aqui uma imagem na Ava, só para a gente poder comparar com outras ferramentas, também quando se trata do termo de adaptação e edição e melhoria dos materiais de comunicação. A Ava aqui conseguiu criar para a gente a imagem, tá? É óbvio que assim, a gente deu um prompt simples, a gente não foi muito específico nos recursos de imagens que a gente poderia imputar aqui. A gente poderia, claro, trazer uma imagem oficial aqui da Alaris, tá? Que eu peguei da internet. Utilize a imagem abaixo como template, para tentar criar alguma coisa um pouco mais próxima da identidade visual, certo? Correta, que a companhia tem. O grande ponto é que quando você tem um resultado aqui de imagem, né, a gente só consegue interagir isso via texto e sem muitas ferramentas de ajustes. Usando um template, a imagem ficou mais próxima do que a gente pode encontrar às vezes na internet para a companhia. Mas vamos supor que eu quero editar os 84 e 99 aqui. Nesse momento a gente tem algumas restrições aqui que a gente só consegue usar isso via texto, né? Então, quero ajustar o segundo plano e mudar ele para 89 e 99. E aí a gente vai ter que aguardar para ver se essa imagem vai de fato resolver o problema que a gente colocou, tá? Beleza? Então ele fez aqui o ajuste muito bem feito para o segundo plano, mudou para 89 e 90. Vamos fazer um exemplo aqui no ChatGPT, por exemplo, onde a gente vai usar essa imagem, ajuste o segundo plano para 89 e 99, tá certo? Existem hoje várias ferramentas diferentes para você construir comunicações de marketing, peça de marketing, imagens e assim por diante. Direto dentro do ChatGPT, a gente vai ver que tem algumas diferenças aqui do que a gente foi ter que ir fazendo com a Ava, de colocar um template, de necessariamente não conseguir mexer diretamente na imagem. Enquanto que dentro da ferramenta do ChatGPT e outras específicas para marketing que estão surgindo, você consegue fazer um ajuste direto dentro da imagem e já apontar aquilo que você quer ou gostaria que fosse ajustado. Tá? Bom, então a gente vê que aqui, diferente um pouquinho da Ava e do que vai ter no Copilot, o ChatGPT já traz uma opção de editar e selecionar algumas partes que eu quero, por exemplo, editar da imagem. Então vamos dizer que aqui, nesse texto, eu acho que não está correto. A gente consegue selecionar especificamente aquilo que a gente quer mexer, tá? Até inclusive proporções aqui do que a gente vai fazer e conseguir fazer um pouco mais de edição nessa comunicação que foi criada, tá? Então vamos supor aqui que eu queira mudar especificamente esse ícone aqui. Então eu posso marcar ele, falar, ajustar ícone para ser o logo da Alaris. E aí com isso a gente consegue ter um pouco mais de liberdade de edição diretamente dentro da imagem do que às vezes ter que ficar o tempo todo só descrevendo sem conseguir de fato apontar exatamente aonde a gente quer fazer os ajustes
da melhoria e dessa comunicação visual aqui. Com a marcação que a gente fez aqui na edição, ele trocou, por exemplo, só o primeiro ícone para o logo da Alaris e conseguiu, os outros ficou mantido, né? Então, são um pouco das funcionalidades que essa ferramenta traz nesse sentido, para poder fazer algumas edições mais específicas, tá certo? Bom, pessoal, então a gente viu alguns pontos sobre como você criar um conteúdo com um prompt simples direto no Copilot ou da Ava. A gente falou como você criar conteúdo direto do teu e-mail, ali respondendo um e-mail específico de alguém, ou até mesmo usando um template de e-mail que já existe de outras comunicações que você fez e só recriando, atualizando aquele mesmo corpo de e-mail com as novas informações. E também como criar e editar algumas imagens dentro das plataformas que vocês têm acesso. No caso da Ava, você vai ter um pouquinho mais de trabalho ali, precisa colocar um template padrão, né, enquanto o ChatGPT já vai na internet e busca o logo da Alaris direto, mas você consegue ainda trabalhar com as ferramentas que estão à disposição, tá? Bom, alguns erros comuns aqui para ficar atento quando você for criar qualquer conteúdo do âmbito profissional, né? Vocês viram que todos os prompts que a gente fez tinham um contexto relevante, um direcionamento relevante, principalmente quando a gente vai fazer imagens. Se você não passar template, o tipo de imagem que você quer, ele cria coisas completamente do nada, como foi esse primeiro prompt aqui, que foi feito pela própria Ava, mas depois que a gente passou um template, ele reajustou um pouco mais a imagem, né? Então, cuidado com o prompt vago e confuso, ele vai gerar textos genéricos que não atendem ao objetivo do que você quer, né? Segundo ponto, você precisa revisar o texto que foi gerado ou a imagem que foi gerada, né? Não adianta a gente pegar essa informação aqui e agora levar isso para frente como se isso fosse a verdade absoluta da companhia, né? Então, cuidado com os e-mails que você gera, as respostas que você gera sem ter nenhuma revisão, né? Isso também está ligado a ter um excesso de confiança na IA, que a gente já falou várias vezes que ela deve ser o apoio e o julgamento do ser humano ainda é essencial. E o último ponto é ignorar a cultura da empresa. Então, manter essa mensagem, usar templates e imagens que contêm o tom de voz, que contêm a disposição visual da companhia, para que você consiga criar conteúdos que estejam de acordo com o que já vem sendo feito até aqui de comunicações internas da empresa.